Boa noite, então, pessoal. Antes da gente se apresentar, a minha ideia era trazer por que a gente se reuniu hoje para falar com vocês. A nossa ideia era reunir profissionais da saúde que trabalham com dieta, exercício físico, cuidados pessoais diversos, para falar um pouco do que a gente percebe que está acontecendo na sociedade, percebe as dificuldades que os clientes de cada um têm e trazer um pouco aqui hoje essa discussão para elucidar algumas coisas. Eu sou João Otávio Martinez, psiquiatra, psicoterapeuta e trabalho bastante com questões alimentares e de comportamento. Boa noite, pessoal. Sou o Marcos, sou personal trainer. Trabalho principalmente com o pessoal que busca definição, busca emagrecimento dentro das academias, busca também ganho de massa magra e principalmente, né, buscar a saúde. É o mais importante, além de cuidados com o corpo, com a parte da estética, é o cuidados com a saúde. E é isso que a gente vai falar bastante aqui hoje. Eu sou a Tatiane Menegon, eu sou médica, atualmente cursando pós-graduação em endocrinologia e em nutrologia, e também trabalho bastante com essa parte de obesidade, de performance e de estética. Bom, eu sou Luana Pérez, nutricionista, pós-graduada em emagrecimento e metabolismo, e o meu foco é a nutrição esportiva e estética. Então, atendo bastante pessoas que querem transformar o físico, ganhar massa muscular, né, hipertrofia, emagrecimento. Então, trabalho bastante com essa parte estética aliada à saúde. Assim, a gente tem o costume de, na área da saúde, trabalhar de uma maneira multidisciplinar, né? É óbvio que tem uma série de situações onde cada profissional vai poder abordar melhor e por a gente trabalhar muito junto, muitas vezes encaminhando o paciente, discutindo junto, a gente achou que a gente podia agrupar tudo isso numa coisa só. A gente até fez uma live há pouco tempo atrás com o tema de 880 que era sobre esses comportamentos horas super dedicados, extremamente regrados e outros momentos sem ter a menor força, a menor continuidade. E os aspectos que determinam cada coisa. Então, acho que a gente podia começar falando aqui sobre períodos de restrição alimentar. Né? Na prática de cada um, como é que vocês têm assim, de experiência de restrição alimentar? Luana? Então, na verdade, assim, eu sou uma nutricionista que eu prego muito pela não restrição alimentar, né, extrema. Então, a minha dieta, a minha não, na verdade, eu acredito que todas as dietas deveriam ser flexíveis, no sentido de ter alimentos também que a pessoa goste, ter um docinho na dieta, a gente sabe que dá super para encaixar. E eu sempre falo muito para meus pacientes, uma dieta não é 8 ou 80, como foi o tema da nossa live, né? Porque a gente pode, sim, encaixar um bolo, a gente pode encaixar a refeição livre e não estragar todo o planejamento por conta disso. Então, tenho até uma paciente que eu até comentei na live, eu gosto de falar, porque ela disse assim pra mim, Luana, antigamente se eu comesse o que eu comi hoje na minha dieta, uma paçoquinha pós-almoço e mais um bombom pós-jantar, eu acharia que pronto, já estraguei toda a dieta. Eu já ia pedir uma pizza no outro dia, já ia, né? E não, e hoje ela vê que ela consegue encaixar coisas que ela gosta sem estragar o planejamento e ainda ter resultados. Ela tá emagrecendo, tá ganhando massa e tá comendo coisas que ela adora na dieta. Então, ela disse que foi uma virada de chave incrível e ela tá apaixonada pela nutrição. Não sei se ela não vai cursar até nutrição em breve, porque ela disse pra mim que tá amando. Bom, muito então, é bem bom. legal. E assim, parece que as restrições são só nas horas de dieta. Ah, não vou comer mais, ou vou comer, né? Só vou me controlar a dieta. Mas a gente tem que ter a capacidade de restringir o nosso tempo também, nossa dedicação para exercício físico. Uhum. Tem que ter uma abdicação de prazeres para manter um exercício físico regular, né, Marcos? Na parte do exercício físico, assim, o que acontece muito, o pessoal chega com esse imediatismo, né? Principalmente agora chegando mais próximo do verão, e aí chega com esse imediatismo de ter um resultado para ontem, e aí que vem essa
essa necessidade, essa vontade de restringir ao máximo, o máximo possível, cortar tudo. E daí, aí, como a Nutri já falou ali, né, que essa parte de cortar tudo e restringir demais não faz bem. Não faz bem nem para a saúde e nem faz bem para a tua massa magra. Nem teu corpo vai ficar estranho, vai ficar flácido, vai ficar com pouco músculo no corpo, então acaba não sendo, a longo prazo, acaba não sendo legal. E aí na parte do treinamento, lá na parte na parte do exercício físico, que acontece quando tem essa restrição muito grande, é que a pessoa não tem um desempenho, o desempenho dela cai demais. Ou então, assim, não consegue progredir na intensidade dos treinos, não consegue ter um mínimo de ânimo, de energia, né? Às vezes a pessoa se sente assim, ó, ela pensa assim, eu sou preguiçosa, não consigo. Mas, na verdade, o que está faltando é combustível. O combustível adequado é se alimentar adequadamente, ter... nutritivos ali, né? Ter nutrientes ali para conseguir ter energia para conseguir treinar. O que eu mais pego no consultório são casos assim, olha, eu digo assim, 90% dos pacientes que chegam até mim, eles não comem bem durante o dia. No sentido de comem pouco. Fazem às vezes uma, no máximo 2 refeições, e aí dizem que o problema é o final do dia. Quando na verdade é desde o início do dia o problema, porque não estão se alimentando direito, não tomam café, só almoçam às vezes e deixam pra fazer um lanche quando chegam em casa depois. E aí já chegam em casa, querem devorar a geladeira, né? Isso. Então esse é o maior problema que eu vejo, assim, as pessoas comem muito pouco, achando que quanto mais restringir é melhor pra emagrecer. E na verdade não é, porque no final do dia o corpo tá fraco, sem energia, porque tu não deu energia pra ele durante o dia. Então o que vai acontecer? No final do dia, o corpo vai pedir alimentos mais calóricos, porque parece que se tu comer um prato de comida normal, arroz, feijão, tu não vai te saciar. Tu precisa de uma pizza, tu precisa de um X, tu precisa botar energia, né? O corpo pede. Então esse é o maior erro, é não comer bem durante o dia, né? E deixar pro final do dia. A maior parte dos pacientes que chegam, assim, para consultar, que é 80% do consultório na endócrino é obesidade, normalmente a fala deles é sempre a mesma. Eu vim aqui porque eu tô tentando emagrecer, eu já fiz de tudo e eu não consegui. Aí quando tu vai tentar destrinchar o que é o de tudo, foi uma dieta restritiva por conta própria, foi uma nutri, talvez, que não foi tão feliz na prescrição de uma dieta, que nem hoje uma paciente me falou assim, eu fui na nutricionista, ela me entregou uma lista e disse, não come isso, não come isso, não come isso, não come isso. E quando eu cheguei em casa, eu fui ver que eu não podia comer nada. E aí eu comecei a ficar nervosa com isso e comecei a descontar. Então, essas restrições extremas, elas acabam gerando o oposto do que a gente espera, né? Acabam gerando episódios de compulsão, episódios de ansiedade, que Exatamente. Muitas vezes está relacionado, né? E grande parte também das dificuldades em seguir o plano alimentar com essas questões de saúde mental, né? Então, essas restrições, elas fazem depois... Até pode funcionar para uma perda de peso rápida, mas depois não se torna sustentável, né? Isso também é outra coisa bem comum de acontecer. Pacientes que já tiveram sucesso no passado com dietas restritivas, mas reganharam todo o peso e agora perceberam que esse não é o caminho. E aí, sempre essas pessoas que conseguiram ali perder peso com dietas restritivas, elas falam, eu fiz uma dieta que funcionou. Elas acham que funcionou, mas se tivesse funcionado, tu não teria reganhado peso de novo, né? Então, na verdade, não funcionou, né? Por isso que dietas restritivas não funcionam. Eu nunca vi qualquer tipo de comportamento desequilibrado funcionar para quase qualquer coisa. Né? Qualquer coisa que quando ela perde o equilíbrio, a tendência é o outro lado, né? Com qualquer balança, o outro lado pesa, né? E assim, eu queria trazer um pouco dessa ideia de balança, porque quando a gente pesa muito na balança das restrições, né, quando a gente tira algo que... Porque o que a gente acaba restringindo? Algo que normalmente a gente não iria restringir. Senão seria uma restrição. Né? Então, o que é... Né? Só é uma restrição porque normalmente a gente não tem esse tipo de atitude, esse tipo de conduta. Né? Ou eu tenho uma capacidade física de treinar algo e aí eu mudo a minha capacidade normal, eu mudo aquilo que eu estou habituado a fazer e faço mais, e isso me exige energia. Né? Ou eu tenho
uma alimentação, uma determinada quantidade de calorias que eu preciso, uma dieta que é a minha dieta normal, e aí eu preciso alterar isso por algum motivo estético, saúde, preciso mudar. Uma mudança. Essa mudança, ela exige energia. Por que ela exige energia? Porque a gente está restringindo algo bom. Ou o meu descanso, ou eu estou restringindo a minha inércia, não gastar energia, ou eu estou restringindo algo que me gratifica, que é um alimento, seja ele bom ou ruim, de alguma forma ele me traz alguma gratificação. Quando a gente restringe as coisas, a gente está adiando algo importante para nós. A gente está dizendo para o nosso corpo, para o nosso cérebro, não, agora não. Agora não. Só que até quando esse agora? Quanto tempo a gente consegue aguentar restringindo? Uma semana? Um mês? 2 meses? Quanto tempo a gente consegue aguentar restringindo? O que eu acho, assim? Isso é muito individual. Vai ter gente que vai conseguir fazer essa restrição, vai conseguir fazer essa mudança, gastar energia para manter essa mudança por um prazo maior. Mas em algum momento vai ter a cobrança. Em algum momento essa restrição, esse gasto de energia... Vai vir um rebote. Vai vir um rebote. O corpo vai pedir, Exato. como tu falou. E aí quando vier isso... Aí tem as recaídas, aí tem os períodos de compulsão, porque aí, se eu restringir tanto tempo, agora eu vou compensar tudo aquilo, né? Que gera muito o 880 que a gente falou na live. Eu acho que é importante a gente também ter uma diferença do que é a restrição e o que é o autocontrole, né? Porque daí tem o outro oposto também. Seja para viver saudável, seja para emagrecer, a gente não pode fazer tudo que a gente quer, né? Exatamente. Somos adultos, não somos crianças, e a gente não Exato. pode viver buscando prazer, né? Porque a gente tem, hoje em dia, na sociedade, a gente vive pela dopamina ali, né? A gente vive pelo prazer, a gente busca, e quando a gente atingiu já não é suficiente, a gente busca em outra coisa. Então, seja buscando num alimento, seja buscando até no exercício físico, né? Que seria uma coisa do bem, mas às vezes é em excesso, seja em comportamentos, seja em relacionamentos interpessoais, seja até às vezes no abuso de álcool, coisas que a gente busca o prazer, né? E a gente tem que aprender que em alguns momentos a gente tem que abrir mão de algum prazer imediato por um objetivo que a gente tem mais longo, né? Eu vou abrir mão de ir lá no rodízio de pizza porque vai me gerar prazer a longo prazo, ver que eu voltei a servir naquela calça que eu queria. Se sentir bem com o Exato. corpo Sentir bem. libera também. Também, exato. Só que tem que estar com a consciência de que vai ser depois. E é isso, né? A gente tem que ter o que é eu estou restringindo demais absolutamente todos os meus prazeres e o que é eu estou aprendendo a abrir mão de alguns prazeres momentâneos por prazeres de objetivos maiores. É que nem quando a gente não compra uma coisa porque a gente está economizando pra gente comprar uma coisa maior, Exatamente. né? Isso também conversa com o que a Luana falou de... Ao mesmo tempo de que a gente tem que ter o controle para poder, né, o controle econômico ali para ter no final a compra que a gente quer, a gente pode, né, dentro disso Claro, ter bloquear pequenos prazeres. Com que é a certeza. dieta Que flexível. Então acho que isso facilita Exatamente. que lá na frente, porque assim, economizei pra gastar lá na frente, só que aí me perdi no meio do caminho, gastei tudo porque não tava tendo aos poucos a gratificação. Acho que tem que ter esse equilíbrio. É, Com exato. certeza. E no exercício também, né, Marcos? Ela falou ali da dopamina, né? O mal, assim, da sociedade hoje é esse vício demais na dopamina. Eu acho que as redes sociais trazem muito isso, né? A gente tá levando tudo isso aqui para as redes sociais, mas, assim, as pessoas vão estar assistindo nós e estão lá rodando o tempo todo e a dopamina lá em cima o tempo todo. E aí isso aí gera um vício, sim, muito alto. E aí a pessoa fica nessa necessidade alta de dopamina sempre, todo dia, o tempo todo. E aí, às vezes, tenta compensar trazendo dopamina também no alimento, que o alimento também traz, principalmente os alimentos hiperpalatáveis, né? Doces, gorduras. E o exercício, ele também traz dopamina, só que ele traz uma dose muito menor, né? Ele traz E demora mais pra receber também. demora mais para receber. Tu tem que O que é mais esforçar. rápido? Um doce É muito ou uma mais hora de rápido, corrida? É muito mais prático, né? Tu comer aqui um docezinho do que tu ir lá e fazer um aeróbico bem intenso para liberar dopamina, para o teu corpo sentir aquele prazer ali.
E aí, isso acontece bastante, assim, com a galera que às vezes não quer pagar o preço também, né, de fazer um exercício com uma intensidade adequada, né? Às vezes, assim, acontece muito, a pessoa, sei lá, chega lá na academia e até por conta de uma, né, tá mal alimentado, mas Treina assim... fofo. Treino fofo, eu ia falar de um jeito assim... É o treino fofo, né? A gente não treino fofo. Que vai... Dá uma... Que aí É pode um ser duas desperdício, coisas. Ou a né? pessoa está mal alimentada, ou a pessoa ela não gosta daquilo, tá tentando insistir, forçar e forçar. Sim. Aquela questão que a gente conversou até na live de alinhar as expectativas, né? Porque às vezes a pessoa ela tenta fazer algo que ela não gosta e aquilo machuca diariamente. Que até pode falar um pouco mais sobre isso, né? Sim, De repente ela poderia buscar um outro esporte, buscar alguma outra coisa nesse sentido, né? tem que fazer sentido, né? O quanto eu quero aquilo. O quanto... porque assim, só vai me dar a recompensa lá no final, eu economizar aqui, vou economizar para comprar aquela coisa lá no final, se aquela coisa que eu quero lá no final realmente é algo importante, que vale a pena eu fazer essa restrição por tanto tempo. É o propósito, É. né? O propósito. Tem que ter um propósito bem definido, porque eu quero aquilo, né? E tem que ser algo que realmente motive a pessoa. Exatamente, porque é aquilo que o Márcio falou. Preço pra o quê? Eu tô andando na rua e vejo uma televisão, que bonita essa televisão aqui, eu quero comprar pra mim. Ah, mas ela custa 7 vezes o seu salário. Eu vou deixar. Eu vou deixar. Dessa vez eu não vou querer. Entendeu? Então tem que ver, porque isso ajuda a diminuir a frustração lá depois. Se você chega lá pro Marcos e dizer, Marcos, eu quero entrar em forma, tá? Tá. Então tá, João, vamos entrar em forma. Mas eu quero fazer isso treinando 2 vezes por semana. Sim, vai ter treinador que vai prometer isso. Eu quero treinar isso 2 vezes por semana, tá? E eu quero ter o desempenho tal, né? E o físico de tal pessoa, E mostra o foto. físico de tal pessoa. É aqui que eu quero. Acontece muito. Eu vou treinar só 2 vezes e eu quero Acontece esse muito, físico tu aqui, tá mostra vendo? a foto. Você viu o chapéu pra ti, ó. 2 vezes por semana, quer ficar Quer com ficar shape de atleta, shapeado, né? Shape de só atleta. treinando 2 vezes por semana. É pra ti. Funcional ainda, às vezes só um funcional. Mas Treino agora fofo. se eu chegar pro Marcos assim, Marcos, é o seguinte, tá? Eu quero melhorar minha performance, mas o que eu posso fazer é treinar 2 vezes por semana. Tu vai me dizer, beleza, a gente pode chegar aqui. Talvez isso pra mim faça mais sentido. É o que eu quero, Marcos, é o que eu quero mesmo. Eu quero melhorar, mas eu quero... Quando a gente alinhar o preço com o que a gente vai comprar e ver, não, tá ok. É o que eu quero, é isso mesmo que eu quero. Não. Eu quero isso aqui, tá, então eu vou pagar esse preço. Quando a gente alinha as coisas, facilita a diminuição da frustração. Porque em 2 meses eu não vou estar com uma foto que eu olhei, posso me frustrar e aí faz aquela gangorra, né? 880, eu não tive a recompensa do que eu economizei. Não tive essa recompensa. O que a gente faz? Não, vou largar. Abandona tudo. Eu vou largar, não quero mais. Ah. Não faz sentido pra mim. Exato. Então, eu acho que é alinhar a expectativa da dieta, do exercício físico, E do né? teu objetivo, o que realmente tu quer, né? é fundamental para evitar essa gangorra do vai e volta, quero, não quero, que não adianta muita coisa, não. E muitas vezes o mais difícil é começar, né? Por exemplo, assim, vários pacientes falam, não, mas eu não consigo me motivar para sair. Aí uma coisa que eu falo muito, assim, é que a ação vem antes da motivação. Porque a gente nunca vai estar motivado para fazer uma coisa que é desconfortável, né? A gente vai estar lá na nossa inércia, no nosso sofá, em casa. Vou me motivar para sair daqui na chuva, ir lá na academia, passar dor, suar e me cansar. Não, isso nunca vai acontecer, né? Mas o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que ter a disciplina de pensar, não, eu vou sair daqui porque é importante pra mim, assim como a gente acorda de manhã e sai muitas vezes desmotivado, irritado, cansado pra trabalhar, a gente vai ter que fazer a mesma coisa com atividade física, a mesma coisa com preparar um alimento da dieta, né? E aí, conforme a gente for fazendo isso repetidamente, dia após dia, e a gente for sentindo que a gente consegue fazer aquilo que a gente se propôs, a gente se sente mais motivado, porque a gente vê, poxa, eu consigo. Sim, é gratificante, sente um orgulho, né? Eu me propus a fazer, eu fui lá e fiz. E isso também libera, né, vários Claro, neurotransmissores né? de recompensa. Claro. De fazer Valor, eu consigo,
o meu esforço funciona, eu tenho funciona, capacidade eu me pra... propus e eu cumpri. A né? recompensa já vem ali na ação. Então, exatamente, no início do processo, a ação tem que vir antes da motivação. E aí, conforme a gente vai fazendo, a gente vai se sentindo motivado em continuar aquilo, né? Então, eu sempre digo, se tu esperar, tu tá motivado pra te sair do teu sofá e ir lá passar trabalho na academia, nunca vai ir. Tu vai ter que encarar como se fosse uma tarefa, como se fosse um trabalho, como se fosse uma coisa, e é uma coisa importante no teu objetivo, né? E uma coisa também que eu acho bem legal de fazer, assim, é observar quais são os teus gatilhos, assim, né? Tipo assim, eu tenho uma paciente que ela falou, Luana, eu sei que se eu chego em casa, eu não consigo pegar e ir pra academia depois, se eu chego em casa do trabalho. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô levando as minhas roupas e já saio direto do trabalho e vou pra academia. Pra não ter erro, não ter desculpa. Então, é bom se observar, ver quais são os pontos fracos ali e já tentar, né? Exatamente. Burlar isso. Tentar facilitar. Facilitar exato, o processo, facilitar. né? Porque o processo, ele é difícil, né? Então, a gente tem que estar sempre achando estratégias que funcionem para ti, para conseguir facilitar ao máximo o processo, tanto na parte da alimentação lá, né? Quanto na parte do exercício. Então, assim, tu ir direto do trabalho para academia, sei lá, tu não ter Deixar muita uma comida coisa, pronta. deixar todas as marmitinhas prontas, as coisas prontas lá para semana, não ter muito doce disponível na tua frente, coisas assim, né? Fiz aqui, eu não sou muito de bala, mas se fosse chocolate aqui já era, daí deixar teus pontos fracos, todo mundo tem seus pontos fracos, deixar ponto fraco na tua frente, assim, né? Só abrir a geladeira, já olha o ponto fraco com fome. Gente, isso daí é muito difícil, não por mais que a pessoa seja disciplinada, muito disciplinada, aí é difícil, aí se torna mais difícil o processo dessa forma. Então, sempre achar estratégias para facilitar o processo. Eu acho que nessas estratégias inclui também os ambientes, as pessoas que a gente convive, né? Muitas vezes, se tu é uma pessoa que tá tentando fazer uma atividade física, fazer uma dieta, mas tu só sai com os teus amigos que bebem o tempo inteiro e ficam te forçando e não respeitam que tu não quer. Hoje eu não vou beber. Mas tu é chata, como assim tu não vai beber? Aí, às vezes, não que tu precise excluir essas amizades da tua vida, mas daqui a pouco tá selecionando, para esse momento, será que se eu for nesse evento, será que se eu sair com essas pessoas, eu vou estar ajudando ou vou estar me sabotando naquilo que é importante pra mim nesse momento, né? Porque o ambiente influencia muito, assim. Se eu vou estar junto com pessoas que vão me botar pra cima, que vão me levar pra frente, ou se daqui a pouco não tá alinhado com o meu objetivo daquele momento, né? Eu pego alguns casos também de pacientes que o marido não acompanha. No início, mas começa a ver ela fazendo dieta, começa a ver ela se exercitar com marmita e tal, e daqui a pouco, eu quero também uma Nutri, qual é a tua Nutri? Que é o contato já pra ir, porque começa a ver que a pessoa tá mudando, tá motivada, e ele tá ficando pra trás. Então, também o exemplo arrasta, né? Então, isso é legal. Com certeza. Uma coisa que não faz muito sentido pra mim, não sei se faz sentido pra vocês, é o que eu vejo, assim, que é muito comum. A pessoa tá lá, quando ela tá empenhada, quando ela tá conseguindo se organizar, porque muitas vezes as pessoas não conseguem fazer as coisas porque estão passando por momentos mais difíceis, né? A gente entende, né? Pô, me desorganizei aqui, tô passando por essa coisa aqui, não tô conseguindo. Mas o que eu vejo é que, assim, quando não tá tudo muito alinhado, a pessoa já não faz. Larga de vez, né? Aquele pensamento, tipo assim, ou eu pego 100%, ou a minha vida tá toda organizada. Ou senão, se tiver uma coisinha sair fora do eixo, já largou academia, já largou a dieta. Exatamente. Uma semana já que não deu certo, larguei. Exato. Ou se eu não tô conseguindo manter a academia em dia, vou largar a dieta de vez, só vou comer porcaria. Se eu não tô conseguindo fazer minha dieta de direito, não vou mais treinar. Eu falei esses dias nos stories até. Eu disse, a gente precisa aprender a encaixar a vida fitness no meio do caos. Tipo, ela vai ter... Porque a nossa vida não é estável. Então, a gente precisa aprender... O tempo todo vai ter eventos, vai ter sessões, exato. vai claro ter... que vai ter um dia, outro que tu não vai conseguir, às vezes tá doente, alguma coisa assim. Mas a gente precisa, no geral, encaixar nossa rotina fitness no meio do caos, a nossa correria do dia a dia, né? E também a consciência de que é quando tá o caos que a gente tem que cuidar por uma ponta. Né? Se uma ponta soltou, uma que a gente tem que segurar. Exatamente. Não o contrário. Então agora vamos largar de vez. Pô, tá difícil de ir à academia toda semana, como eu faço. Beleza, 1, 2 vezes por semana. Vou compensar contando mais na dieta. Ou a dieta tá meio atrapalhada. Não vamos deixar pelo menos o treino escapar. Exatamente, sabe? Isso. É o contrário. Não é do que 880, é equilibrar ali as pontas. Equilibrar que não os é a o que capacidade acontece. de resiliência, né? De tipo...
Ah, tá, chutei o balde hoje porque hoje o dia foi horrível, mas eu não preciso seguir chutando o resto da semana, eu vou voltar, ou chutei uma semana, na outra eu vou voltar, né? A capacidade de voltar, assim, né? Tu chutou o balde, beleza, mas o que eu faço com isso agora? Eu vou continuar chutando ou eu vou buscar? Né? Exatamente. Quanto tempo faz que tu não chuta o balde, Carrasco? Ah, capaz, eu chuto bola toda semana. Não, o pessoal acha que eu não saio da dieta, não como besteira, tá louco? Eu como toda semana, eu tiro 1, 2, 3 refeições livres e eu sempre fiz isso a vida toda. Nunca tive uma restrição, assim, 100%. Aí que tá. Então, acho que isso que me fez conseguir ter tanto continuidade. Eu nunca parei. Nunca parei, só parei quando me lesionei. Então, nunca parei de treinar. Nunca parei de me alimentar bem. Claro que teve fases, como o Jota falou, teve fases que foram mais difíceis, né? Aquela fase, assim, de estar terminando a faculdade ali, né? TCC, trabalhando demais, um monte de trabalho, um monte de aula para dar. Então, tem épocas que tu dá uma desacelerada. Mas como nunca a gente não vai lá pro 80, aí tu consegue dar essa continuidade pro longo prazo. Então, acho que é isso que é o ideal, assim. Fica mais fácil manter. Facilita muito o longo prazo. Exatamente. E uma coisa que eu acho legal de falar sobre os alimentos, assim, lembrei agora, esse rótulo de alimento fit, né? Eu pego muitos pacientes que chegam no consultório, mas eu como castanhas, eu como pouco, né? Tu vai olhar o que come. Come até coisas saudáveis, mas que são altamente calóricas, né? Tipo, a pasta de amendoim é um alimento que tem que cuidar, porque é muito mais calórico que o doce de leite, por exemplo, né? As castanhas, nozes, então são alimentos que a gente precisa cuidar porque tem alta densidade calórica. Ou às vezes, eu faço um bolo que é fit, daí tem farinha de aveia, tem banana, tem não sei o muita que. gordura. Se for pegar uma fatia é mais calórica do que se comesse um bolo normal, às vezes. E aí, normalmente aquela prateleira do mercado lá de diet, aquela lá eu tento passar meio longe, eu compro poucas coisas lá, assim, porque a maioria das coisas lá são sem açúcar, tu vai olhar cheio de gordura. Então são mais calóricas até do que tem açúcar. Porque a gordura é o macronutriente mais calórico que nós temos, né? Mais calórico que o carboidrato, que a proteína. Então, esses alimentos fit são extremamente calóricos, igual os com açúcar. Então, dependendo da situação... Eu vi que você falou da bolachinha, aquela Nesfit. Aham. Né? Pode fazer propaganda contra? Fala as marcas aqui contra. Não, a Nesfit, aqueles cookies também integrais lá, aquilo lá é enganação, né? Já fui enganado. Eu também, já, muito antes. Até tu me falar, eu tava indo lá no mercado toda semana buscar Nesfit. Mudou o Panini por Nesfit. Uma maçã tu não quer, né? Não, E as frutas, né, por exemplo, assim, a gente tem alguns alimentos que são bem pouco calóricos, tu pode comer um volume muito maior, né? Por exemplo, uma banana, uma porção de fruta, digamos, se a gente for usar a banana, em torno de 80 gramas, uma banana média. Daria pra comer 250 gramas, mais ou menos, de melão, que dá um volume muito maior. Assim, por exemplo, também o arroz, 100 gramas de batata inglesa, daria pra comer em torno de 240 gramas. Então, também é uma estratégia boa para quem tá numa dieta de emagrecimento, usar alimentos que tu pode comer uma quantidade maior, né? Um volume maior com as mesmas calorias. Não é comer Então, pouco, é comer certo. Comer certo, exatamente. Tá aí uma coisa que aí vai facilitar demais o processo, né? Não passar fome. Passar fome é uma coisa assim, é horrível. Dá muito estresse, dá muito mau humor, tu fica horrível. Não horrível, tem como. Isso. Lógico então, que assim, pouco de sensação de fome vai pouco, ter, né? No um déficit. pouco. É o preço que a gente já fala. Tem um preço, né? Mas assim, o dá preço não é tão pra alto. super driblar melhor. Com com volume, certeza. com fibra, com gordura boa, calculada, que gera Exatamente. saciedade, né? E outra coisa também que eu acho legal a gente falar é sobre... que entra um pouco na questão da restrição também, mas é aquela coisa de... Por exemplo, o paciente vai num médico ou vai num nutri que deixa tudo muito extremamente ao pé da letra do saudável. Por exemplo, a pessoa toma no dia dela 2 litros de refrigerante normal. Aí chega lá, não, tu vai tomar só água. Aí a pessoa, ela não vai conseguir fazer esse pulo do 2 litros de refrigerante para só água, né? Então, existe um processo e um caminho ali no meio que a gente pode ir combinando com os pacientes, né? Com os clientes. Isso, inclusive, eu tenho pacientes que bebem álcool, tipo assim, às vezes sexta, sábado, domingo. Eu disse, não, vamos combinar, assim, de um dia, de repente tu beber ali umas 4 cervejas, ou uns 2, 3 drinks, tipo, por semana, então a gente tem que diminuir, não tem que cortar, assim, até porque o paciente não vai conseguir manter. Não vai fazer então, tudo a gente de uma tenta vez, né? adequar ali o que o paciente acha que ele vai realmente conseguir seguir, né, executar. Exato, daqui a pouco, Coisa por exemplo,
Eu sou suspeita, né? Porque eu tomo muito. Eu adoro Tenho comer esse Coca viciozinho Zero da também. coquinha zero. Não é uma coisa saudável, é uma coisa que tem adoçante, que tem corante, que tem químicos. Não dá pra te dizer assim, toma vontade, Coca Zero. Mas se a pessoa toma 2 litros de refrigerante, daqui a pouco tu combinar que ela vai trocar o normal pelo zero, que ela vai diminuir de 2 litros pra uma garrafinha de 600 no dia, ela já vai estar tendo ganhos, né? Claro, com certeza. Ela não vai ter aquelas calorias, então vai ajudar no processo de emagrecimento, ela vai estar reduzindo a quantidade. A própria questão dos adoçantes, se ela toma um café com açúcar, ela talvez não consiga pular direto pro café sem nada. Claro. Então ela pode usar o adoçante ali no intermediário. Isso é outro tipo de restrição também que fazem muito, né? Claro, que não é só restrição de calorias, né? Mas restrição de querer que a pessoa De que saia tenha do que 8 pro ser 80, assim, né? extremamente tudo natural e Natural, saudável. Lógico é. que isso é o ideal, mas É. às vezes no processo a gente tem Não, estratégias. eu né? acho que a gente tem que ser vida real, né? Tipo, a vida real não é assim, seria na teoria, é bonito, mas na vida real não funciona, né? As pessoas têm sentimentos, têm emoções, têm hábitos, têm Paladar, que tudo, tem que então, acostumar né? aos pouquinhos. Né? Luana, eu fico imaginando, né, conversando com o que o Marcos falou sobre a fome, né? Eu imagino que a pessoa que toma 2 litros de coca, todo dia que ela vai lá e toma mais um copo, qual será o grau de recompensa que ela tem tomando um copo? Agora, essa mesma pessoa que tá há uma semana sem tomar coca e toma esse mesmo copo de coca, como será que ela não vai se sentir? A recompensa por aquela sim, mesma maior, atitude vai ser muito É maior. a mesma coisa da refeição livre dentro da dieta e de quem faz refeição livre todas as refeições. E aí, isso muitas vezes gera as compulsões, né? A compulsão vem muito dessa questão de a sensação que aquele estímulo tá dando é muito maior. Aí parar ele é muito difícil. Impedir ele é difícil. Agora, tomar um copo de coca, uma pessoa que já não tá tomando 2 e tomava 2 litros, já é difícil. Agora, interromper a tomada de coca depois que tu tava nessa restrição vai ser muito mais difícil. Que vem a compulsão. Por isso que muitas pessoas, depois que saem da restrição, viram compulsão. Episódios compulsivos, assim. De não conseguir parar. E eu de posso não conseguir falar, parar mesmo. eu tive o episódio compulsivo pós-competição, né? Que eu fui sou atleta biquíni de fisiculturismo, né? E a primeira vez que eu competi, pós-campeonato, eu tive episódios compulsivos. Então eu demorei uns 3 meses, assim, pra conseguir voltar ao normal, assim, a minha saciedade, porque parecia que nada me saciava. Nada, minha, tipo, saciedade zero. Eu tinha que comer até, tipo, a barriga doer e não caber mais nada, assim. Então foi bem pesado, assim. E durou uns 3 meses, mais ou menos, pra eu conseguir me recuperar. Isso que até a minha dieta ficou mais restritiva, assim, umas 2, 3 semanas antes do campeonato. Antes estava bem ok. Só que o fato de tu não poder errar nenhuma graminha, não poder errar nada, aquela coisa de tu não poder errar, eu acho que isso é bem acaba comum, pegando. né? Bem comum com atletas, Com né? atletas, assim, a gente, por ter esse contato com as meninas, sei lá, não vou dizer 100%, mas... Teve alguns episódios, assim, compulsivos? Tive, depois do campeonato. Teve o primeiro campeonato que eu fui. O primeiro. Eu ganhei 15 quilos depois. Pois é, eu ganhei uns 10. Eu ganhei 15 quilos depois de que passou o campeonato. Eu passava as últimas semanas salvando lugares que eu queria ir. Eu fiz um grupo comigo mesma no WhatsApp pra colar todos os lugares que eu queria comer depois do campeonato. Sim, o meu explorar era só doce com Nutella. Era tudo com Nutella, recheado com Tudo Nutella. Era vira tudo o meu isso. explorar do Instagram. E aí... Eu fazia card perto do campeonato, eu fazia card olhando os doces. Eu também explorar. passava na Era bike, só doce. só olhando a comida. E aí, Era quando só passou o comida. campeonato, é aquela coisa, né? Abriu a porteira. Abriu a porteira, não E conseguia aí- parar. E aí Eu lembro, vou falar que que vergonha, mas eu lembro que eu fui num hotel em Gramado pós-campeonato e eu não conseguia parar de comer, né? Mas eu acho que eu comi, sem mentira, no mínimo uns 9 croissants gigantes com Nutella. E a gente E eu não começa a conseguia, eu não sentir conseguia sair da vergonha. mesa, eu não conseguia sair da mesa do café da manhã do hotel. Gente, assim, bizarro. Não sei, eu não conseguia sair do... E a gente começa a sentir vergonha, né? Porque a gente vai nos lugares e, tipo assim, a gente come mais, sei lá, que qualquer pessoa. Exatamente. E depois pra Nossa, voltar é difícil. é bem E- difícil. E as meninas, assim, todas que a gente acaba tendo contato, assim, né? A gente percebe que
que nem eu disse, eu não vou dizer 100%, mas Sim, 95, 99% acontece isso. Normalmente é nos primeiros campeonatos, né? Depois a gente, depois dos últimos 2 que eu fui, não aconteceu mais. Claro que eu tive alguns episódios de exagerar, mas não cheguei naquele ponto, que a gente aprende a lidar Sim. melhor, né? Tipo, passou o campeonato, beleza, a comida do mundo não vai acabar. Eu posso fazer uma livre por semana, ou 2, ser um pouco mais flexível, né? A gente vê que a gente vai e a gente volta. Mas a primeira restrição extrema, assim, do campeonato é pesado. É difícil. É difícil. E principalmente, assim, se tu não tiver, porque acontece que toda aquela privação, toda aquela cobrança, o fato de tu estar sendo avaliado ali, tudo isso vai mexendo com a cabeça também, né? Então a gente certeza. acaba ficando mais ansiosos, mais... Aqui acho que a gente pode até aproveitar para entrar num outro assunto que a gente tinha planejado, né? Que é o uso dos esteroides, influenciando na saúde mental. Então, a gente sabe que atleta de fisiculturismo utiliza esteroides, né? E isso acaba influenciando na questão de saúde mental, deixa a gente mais irritado, deixa a gente menos resiliente, inclusive, né? Uma coisa que eu achei bem interessante, quando eu fui pro congresso de nutrologia, que eles comentaram que o uso dos esteroides anabolizantes interfere num fator cerebral chamado BDNF, que é um fator que está relacionado com a resiliência. E como ele reduz esse fator, a gente tende a ficar menos tolerante para tudo e menos resiliente para tudo. Então, inclusive, essa parte de não conseguir voltar depois, de não tolerar aquela frustração depois, né? Tá relacionada com essa parte dos hormônios também, né? Certeza. Alguém já viu algum paciente surtado depois de uso de hormônios? Vocês já? Paciente, não. Mas eu já vi conhecidos. Marcos? Não. Não? Teus alunos não costumam usar? Não, eu trabalho muito com o pessoal da saúde, assim, que busca o corpo, mas sem esse extremo, assim, de ir ao ponto de usar anabolizantes. Eu também, assim. ainda meus pacientes, eles buscam Então, estética e tudo, mas ainda não trabalho é esse com ponto atleta, ainda de... Eu também não trabalho com atleta. Pra mim já chegou vários pacientes que utilizam ou utilizavam hormônios com muita oscilação de humor. Muita oscilação de humor, às vezes difícil de tratar. E já aconteceu também de, às vezes... É que assim... já aconteceu de a oscilação do humor vir muito... A gente identificar que é muito por causa do uso de hormônios. Mas o mais comum é assim, a pessoa já usa hormônio e fica mais sensível a ter uma alteração de humor a partir de alguma coisa que está acontecendo. Sim. Né? E às vezes até identificar. Mas assim, aí acontece às vezes a pessoa ver que, realmente não era o meu habitual, ou me estressar por isso, ou ficar triste por isso, ou eu ter essa situação. E a gente identificar, a pessoa vai lá e para. Para com o hormônio, para com o que está acontecendo, e mesmo assim ainda leva um tempo. Porque E, justamente essa parada causa uma oscilação também, né? E aí que é o importante, que entra essa questão de tanto o uso quanto a parada serem acompanhados, né? Infelizmente é uma coisa que a gente tem muito tabu ainda na sociedade, e eu não tô querendo dizer que as pessoas têm que usar hormônio, né? Mas existem usuários de esteroides anabolizantes, e a gente tem que acolher essas pessoas, né? Assim como a gente acolhe usuários de drogas, assim como a gente acolhe usuários de álcool, a gente... Fumantes, a gente tem que acolher os usuários de esteroides anabolizantes e não ter esse preconceito, não falar sobre, excluir, porque isso tá presente e tá muito presente na sociedade, né? Então a gente tem que cada vez mais, e isso é difícil, porque eu vejo, por exemplo, na minha pós-graduação, não é um assunto que é tratado, mas é um assunto que eu quero saber, porque eu tenho pacientes que me procuram para acessar o uso, né? Isso são cursos que eu faço por fora, para saber como parar esse uso de uma forma segura, controlando sintomas, restabelecendo o eixo hormonal, né? O eixo hipofisário gonadal, que fica bloqueado quando a gente está utilizando, né? E a gente precisa, se a gente não... a pessoa só parar por conta, vai levar em torno de mais de 16, 18 semanas para recuperar o eixo. E a gente fazendo isso de forma acompanhada, fazendo ali o que a gente chama de terapia pós-ciclo, a gente consegue restaurar esse eixo em 4, 8 semanas, né? E fazendo uso aí de recursos para atenuar esses sintomas também. Não, com certeza, né? Chega muitos pacientes, acho que a gente podia falar um pouco do Ozempic, o famoso Ozempic, que tá cada vez mais em alta, né?
Porque eu atendo alguns pacientes que chegam pra mim, comecei com Ozempic, bem faceiros. Sozinhos, Eu, por conta própria. Por conta, nem sei como conseguir, enfim, comprar. Porque é sem receita. É sem receita. Infelizmente, não é com receita Não controlada. acredito. Eu Por acho isso que eu tô deveria pegando ser. vários pacientes. Corta essa parte. É, corta corta a aí. parte, hein, pessoal? Não vamos. Corta! Segura. Segura a informação. Mas Sim, não isso. era antes. Sempre foi. Nossa, gente, que perigo. É porque ele se enquadra aqui no Brasil como antidiabético, né? Agora que ele foi aprovado para obesidade, pode ser que isso vire receita controlada, mas como ele é antidiabético, os antidiabéticos não são receituário controlado. Nossa, que perigo. Por isso que eu tô tantos pacientes chegando lá e falando, comecei com Ozempic. Ai, meu Deus. É, notícia não ruim. que o fato de ser controlado impeça tantas coisas. É, também. porque infelizmente. Mas dá uma limitada. Mas dá uma né? limitada, né? Com certeza. É. Porque eu pego vários Sim. que chegam assim, É que é só comprar. É só comprar. É só Não, chegar eu acho que aqui. podia falar então do Ozempic, a questão do... Que as pessoas acham que é só tomar por um período e depois pararem de tomar. Elas não entendem como um tratamento crônico, né? A obesidade é uma doença crônica e ela deve ser tratada como tal, né? É bem comum os pacientes chegarem e falarem assim, porque é um custo alto o Ozempic, né? É um tratamento que a caneta Exato. custa R$1.000 e dependendo da dose que a gente chega, pode ser um pouco menos ou pode ser até mais que isso, né? E aí os pacientes dizem, tá, mas quantos meses? Será que se eu comprar uma caneta vai resolver? Exatamente. Não, eu sempre digo, se tu não tem condições de manter isso no longo prazo, a gente já nem pensa nessa medicação. Porque a gente vai iniciar, a gente não sabe quando a gente vai parar. E pode ser que a gente não pare. Quando tu começa um tratamento para pressão alta, para o diabetes, tu não pensa que vai ser um mês e vai parar. E a obesidade tem que ser da mesma forma, né? Exato. Pode ser que lá no futuro tu consiga mudar tão bem teus hábitos, tu consiga controlar tão bem que a gente consiga, assim como uma doença psiquiátrica, né? Existem casos ali de doenças mais leves que a gente pode tentar tirar a medicação e o paciente mantém ali com uma psicoterapia, né? Existe isso na obesidade, mas não é que a gente tem que iniciar já pensando em terminar, né? E outra coisa que também é bem importante sobre o Ozempic é que o pessoal acha que só o Ozempic é o remédio da obesidade. Mas, na verdade, o tratamento, ele tem que ser baseado no fenótipo alimentar do paciente, né? Tem o paciente que come por fome, tem o paciente que come por ansiedade, tem o paciente que belisca o dia inteiro, tem o paciente que não belisca, que come poucas refeições em grandes volumes. E cada fenótipo tem uma melhor resposta com um medicamento. Então, não é o mesmo remédio para todo mundo, não é o mesmo acompanhamento para todo mundo, né? É o perigo esse do pessoal usar de forma Exato. indiscriminada, Muitas né? vezes o tratamento da obesidade não vai estar no remédio da obesidade, mas vai estar no remédio psiquiátrico, porque a causa dela estar comendo tanto é um outro transtorno, um outro distúrbio, né? Daqui a pouco é uma pessoa, um bipolar que tá compulsivo, que nenhuma paciente chegou hoje. Foi hoje mesmo que eu atendi ela. Ela falou assim, eu como compulsivo. E eu falei, tá, isso acontece em alguma outra coisa? Sim, eu compro compulsivo também. Poxa, tá com um quadro ali psiquiátrico super desestabilizado. Não adianta a gente dar um Ozempic pra ela. Tu vai dar o Ozempic pra ela se sentir saciada, mas ela vai começar a comer outros alimentos que não são difíceis, assim, por exemplo, mesmo cheia eu consigo tomar um leite condensado. Não é a fome, é a compulsão. É, exatamente. Né? É a Tipo, ela vai fome, dar vontade de é a comer, vontade de prazer e tal. Ela o que vai que estar tá saciada, acontecendo? mas ela vai estar empurrando pra dentro, ela vai estar comendo um alimento hipercalórico, mas líquido, ou, né, que nem eu disse, um leite condensado, ele que é fácil. É. E daí tu vai estar tomando Ozempic e não vai emagrecer, né? Porque não tratou a causa. E E o pior é que essa eu vejo vontade assim, é que... essa vontade de tomar medicamentos, né? Eu vejo isso muito. A gente tem várias opções, a gente tem medicamentos, a gente pode ajudar quem tá precisando. Tanto em qualquer uma das situações que a Tati falou de motivos para usar um medicamento, mas o que eu vejo de mais comum é as pessoas que querem o medicamento para ter a resposta rápida. É isso, exatamente. Que é para ter a resposta rápida mais imediata, É, né? sim. Porque da maneira que o Marcos falou, né, que o mundo está acelerado, a gente quer Tudo pra ontem. A gente quer tudo para ontem, tudo rápido, e se eu tomar um remédio é mais rápido. É uma busca de um atalho ali, né? Como se fosse um atalho. E aí ela falou muito ali de uso do Ozempic para quem tá com obesidade, né? Quem tá com esse problema, tá com um problema grave, né? Sim, que deveria ser o uso mas só correto, que né? acontece Apenas nesse muito caso. lá na academia do pessoal usar Sem indicação. Porque sem Pra indicação estética, e ali, só só falta porque um pouco quer, pra emagrecer e já porque quer, quer né? perder 1-2 quilos, É, assim, exato. porque quer dar uma emagrecidinha. Não, e o problema E que aí- eu, quando as pessoas chegam assim lá, é porque eu não consigo, a pessoa não tem fome. Aí eu faço uma dieta, ela, não tô conseguindo comer.
Tipo, a pessoa tem apetite, Uhum. daí faz 2 refeições no dia só. Tá Ai, não utilizando o consigo. Ozempic sem a indicação correta, Sem né? indicação correta, aí perde totalmente o apetite. Faz uma, no máximo 2 refeições por dia, só ali com whey, uma frutinha, porque é o que desce. E ficam enjoados, às vezes depende da dosagem, ficam enjoados, até vomitam, enfim, né? Na ideia mágica que o comprimido é a solução. A solução, em um que- mês eu vou emagrecer 10 eu vou quilos. emagrecer. Acho É que o pessoal nem isso. sabe o que o Ozempic faz. Não sabe, Acho que né? é legal você explicar o que faz no corpo o Ozempic, que o pessoal, é só pra, é algo pra Sim, o emagrecer pessoal não rápido. sabe, né? Eu costumo dizer assim que remédio nenhum Sim. vai lá na tua gordura e queima a tua gordura, né? O remédio, ele vem pra auxiliar com que tu consiga seguir os hábitos que vão te fazer emagrecer, né? Porque não adianta remédio nenhum se tu não tiver a base. Ali o exercício físico, a alimentação, né? E os remédios, eles vêm nesse sentido. Por exemplo, uma pessoa que belisca muito, que busca muita recompensa no alimento, a gente tem medicações que ajudam a controlar esses impulsos e fazer com que ela consiga seguir o plano alimentar, né? Exatamente. O Ozempic, ele é nesse sentido também. Qual que é a ação do Ozempic? Ele vai fazer todo o nosso trânsito intestinal funcionar mais devagar. Então, a gente chama de retardar o esvaziamento do estômago, né? O alimento vai permanecer mais tempo ali no estômago. Isso vai gerar mais saciedade, tanto pela sensação de que o alimento ainda está ali, quanto porque a gente fica mais tempo mandando sinais lá de saciedade para o nosso sistema nervoso central. Então, por isso que os efeitos colaterais comuns, assim, são náusea, refluxo, sensação de empachamento, né? Justamente porque a gente fica mantendo aquele alimento mais tempo ali, lentificando e gerando mais saciedade. Mas justamente, ele gera saciedade. Ele é pra pessoa que sente muita fome. Ele é pra pessoa que acha que um prato, assim, de arroz e feijão é o normal, quando, na verdade, precisaria comer menos, né? E aquela pessoa... Eu comentei na live também sobre os obesos terem uma resistência a leptina, né? Então, come e nunca se sente saciado, porque aquele hormônio tem mais dificuldade de agir. Então, o Ozempic entra nesse sentido, fazer com que a pessoa se sinta saciada com o alimento, com a quantidade que é o correto para ela, né? E que vai fazer ela emagrecer. Então, o Ozempic é o auxílio para a pessoa seguir o plano alimentar. Não é nada mágico que vai entrar lá no corpo, queimar gordura, fazer emagrecer. Não. Ele vai ajudar a pessoa que precisa de ajuda, que é o obeso, né? A seguir o plano alimentar. Perfeito. E eu acho que essa ideia de que... eu também aceito. Eu também aceito. Calor ainda não. Faz horas que eu tô com você. Essa ideia que a Tati trouxe, assim, do medicamento, eu vejo as pessoas procurando medicamento por esse imediatismo, porque hoje em dia a ideia de estar em boa forma, ela representa muito. Ela representa muito. As pessoas gastam muita energia, tempo, dinheiro, porque a boa forma representa muito. Quem a dimensão... Principalmente dinheiro. gastam de tudo, mas não, dinheiro, tempo, energia, preocupação, né? Porque com a velocidade que as informações estão, as redes sociais, com a pressão social que tá, estar em boa forma representa muito para a sociedade. E isso leva a uma distorção do conceito do que é boa forma. Porque eu não tenho dúvida que se eu falar que boa forma vai vir uma ideia diferente na cabeça de cada um de vocês. O que é boa forma. E na cabeça de cada um que está nos ouvindo aqui hoje também vai vir uma ideia do que é boa forma e o que realmente é boa forma, né? E essas expectativas acabam, por essa pressão social, levando a pessoa a buscar qualquer coisa. Até fazer algo que não é saudável para o seu organismo num nível realmente não saudável, né? Porque, assim, não tem a menor dúvida. Se a gente fizer uma enquete aqui, de todo mundo que pode estar nos assistindo e perguntar se alguém tem alguma dúvida que tomar uma medicação sem indicação, seja ela clínica, sem receita, seja ela com receita, seja ela como for, você acha que isso faz mal ou você acha que isso não faz mal? Você tem alguma dúvida de que isso faz mal pro seu organismo? Eu acho que a resposta vai ser meio unânime, né? Ou treinar absurdamente em 3 vezes por dia
você acha que isso vai te trazer mais benefício ou você acha que isso só pode aumentar o risco de lesão? Acho que as pessoas vão... Existe um senso comum, mas não. O desejo de alcançar, né, a gratificação, que aí entra o que a gente está falando no início, que é a gratificação pessoal dessa boa forma que foi criada aí no nosso meio, do que é o considerado boa forma, essa gratificação, ela consome e faz a pessoa buscar coisas que não são saudáveis. É da mesma forma que fumar, da mesma forma que beber, as pessoas sabem que faz mal, né? Mas a gente busca pelo prazer.